Bem-vindos então à terceira parte dessa aula de hoje, e onde nós estaremos abordando a pré-história. Inicialmente, eu gostaria de apresentar para vocês a divisão tradicional da linha do tempo da história, ou seja, os períodos da história, aonde nós temos o primeiro, conhecido como pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Hoje nós estaremos nos debruçando sobre a pré-história. O termo pré-história ele foi criado já por volta do século XIX. Esse termo ele se refere ao período anterior ao uso da escrita, ou seja, a pré-história ela vai ser o estudo do homem primitivo, quando o ser humano aparece no planeta Terra, quando ele começa a produzir os seus primeiros utensílios, mais especificamente, ou seja, nós estaremos falando ali desde o surgimento dos primeiros hominídeos até a invenção da escrita. Esse período antes da escrita é a pré-história. E para estudar a pré-história, nós vamos utilizar o quê? Nós vamos utilizar as pinturas rupestres, nós vamos estudar os fósseis, nós vamos utilizar os utensílios criados pelos primeiros hominídeos, e nós vamos observar que essa pré-história ela acaba se dividindo em dois momentos distintos. O primeiro momento, que é a Idade da Pedra, e o segundo momento, que é a Idade dos Metais. Porém, esses momentos também se dividem em outros momentos menores. Por exemplo, a Idade da Pedra, ela se divide em Paleolítico, Mesolítico e Neolítico, sendo o Paleolítico e o Neolítico os períodos principais. E a Idade dos Metais se divide em Idade do Cobre, idade do Bronze e Idade do Ferro. Então observem que essa pré-história ela é um período extremamente longo da história da humanidade. Ela inicia-se aproximadamente, as datas aqui são aproximadas, aproximadamente 4 milhões de anos antes de Cristo e vai até 4.000 anos antes de Cristo, quando os seres humanos começam a utilizar a escrita, tá ok? Claro que isso é aproximadamente, existem outras datas, outras especulações sobre a utilização da escrita e, consequentemente, da duração da pré-história, tá ok? Inicialmente, eu gostaria de que vocês observassem aqui, ó, as características do período paleolítico. O período paleolítico ele é um período longo. Ele vai de aproximadamente 3 milhões até o ano 10.000 a.C. Nesse período paleolítico, nós, seres humanos, nós vivíamos ainda como nômades, ou seja, nós vagávamos de uma região para outra, nós saíamos sempre em busca de alimentos, porque nesse momento nós vivemos principalmente da coleta. Óbvio que caçávamos e pescávamos também, mas a coleta era a nossa principal fonte de alimentos. Nós utilizávamos o fogo para cozinhar e para afugentar os animais. Era, além de um instrumento de defesa, também um instrumento utilizado no preparo dos alimentos. Nós utilizávamos principalmente ossos, madeiras e pedras para construirmos os nossos utensílios, tá ok? Mas, obviamente, também utilizávamos as peles de animais para construir as nossas roupas e moradias. Além do mais, utilizávamos as pinturas rupestres para representar o cotidiano e a nossa religiosidade.